Olá, estudante da primeira série. Eu sou a professora Eliane e nessa aula nós vamos falar sobre unidade de medida de armazenamento de dados. Então, acompanhe aqui comigo. Objetivos da aula: conhecer as unidades de transferência e de armazenamento de dados. Resolver situações problemas envolvendo as unidades de transferência e de armazenamento de dados. Aqui, pessoal, você conhece os objetos abaixo? Então, depende da sua idade. Se você é um estudante normal, provavelmente você não viu esses objetos aqui. Você sabe o tamanho de armazenamento de dados em cada um deles? Então aqui, pessoal, esse daqui, como eu falei, pessoal, dependendo da sua idade, você não chegou a trabalhar com esses modelos. Aqui é um CD que vocês já estão mais habituados. Vamos falar um pouquinho sobre eles, pessoal. Eles são os disquete, também conhecido como disquete, disque, flop disk. É um tipo de disco de armazenamento composto por um disco magnético fino e flexível, selado por um plástico retangular. Inicialmente, tinham o tamanho de 8 polegadas, que equivale a 200 milímetros, e posteriormente seu tamanho foi reduzido para 5/4 de polegadas, que equivale a 133 milímetros. Ok? Então, os disquetes, pessoal. Os disquetes de 3,5 polegadas, que equivalem a 90 milímetros, se tornaram os mais comuns, sendo utilizado em meados dos anos de 1970 até o começo dos anos 2000. Né? Ok, aqui, pessoal, nós temos que o armazenamento desse disquete aqui é 1,4 MB de capacidade, 500 KB de taxa de transferência. Aqui, 720 KB de capacidade e 300 KB de taxa de transferência. Aí vem a pergunta, pessoal, mas o que é MB e o que é KB? Kbit, na verdade, pessoal. KB, o que significa? Então, é isso que nós vamos responder, ok? Esse CD, pessoal, olha só, ele tem 700 MB de capacidade, 700 MB de capacidade. A capacidade deste dispositivo é muito pequena? O que vocês acham? Quantas músicas eles comportariam? Sabendo que uma música ocupa em média 3 MB. E aí, pessoal, o que vocês acham? O que vocês responderiam para essa pergunta? A capacidade de armazenamento hoje em dia é muito pequena? Sim, é muito pequena. Quantas músicas ele ocupa em média, pessoal? Então, quanto que ele ocupa? Em média, cada música ocupa 3 MB. E nós temos um total de 700 MB. Eu fiz os cálculos e dá mais ou menos 233 músicas, ok? Hoje em dia para nós é muito pouco, porque o nosso celular comporta mais do que isso. Vocês concordam? Ok. Vamos falar um pouquinho sobre o bit e o byte. Então, bit, que tem como símbolo o seu próprio nome, e o byte, que tem como símbolo o B maiúsculo. São unidades de medidas de capacidade de armazenamento de dados. Um bit pode valer 0 ou 1. Apesar de ser considerado a menor unidade de medida de armazenamento de uma informação digital, para ser processado é necessário um agrupamento de no mínimo 8 bits. 8 bits. Esses 8 bits formam um byte. Então, o que tem de importante aqui, pessoal? Tem de importante a gente saber o quê? Que para conseguir fazer a leitura do arquivo, pessoal, são necessários no mínimo 8 bits. Esses 8 bits formam um byte, ok? O bit é considerado a menor unidade de medida de informação, certo? Mas e as outras unidades? Então, vamos falar aqui. Aqui estamos com os múltiplos do bit e do byte. Aqui, nome e símbolo. Kilobyte, KB, equivalência 1024 bytes. Megabytes, MB, equivalência 1024 kilobytes. Gigabyte, GB, 1024 megabytes. Terabyte, TB,
1024 gigabytes, ok? Se você quiser, pessoal, mais informações, a professora deixou aqui o link para vocês pesquisarem um pouquinho mais, conhecer um pouquinho mais do bit, do byte, ok? Você observou que apesar dos prefixos serem os mesmos, eles não são exatamente iguais às outras unidades de medidas do SI que a gente já estudou? Então observe aqui comigo. 1 km equivale a 1000 metros. 1 quilograma equivale a 1000 gramas. Agora olha a diferença. 1 kbyte equivale a quanto? 1024 bytes. Então se você reparar aqui, pessoal, tem diferença. Ah, se a gente estivesse pensando em quilômetro, 1000 metros, então 1 kbyte é 1000 bytes? 1 kbyte é 1000 bytes, pessoal? Não, não é. É 1024 bytes. Por quê? Porque essa diferença se dá porque o bit, pela natureza do bit e do byte, eles são construídos em um sistema binário de base 2. Enquanto que as outras unidades de medidas, elas estão construídas em um sistema decimal de base 10. Então essa é a diferença. Aqui nós temos 2 elevado na 0, 0. Por que que dá 0 aqui, pessoal? 2 elevado na 0, 0. Por causa que é em binário, né? Binário, por isso. E base 2. 2 elevado na 1, 2. 2 elevado ao quadrado, 4. 2 elevado na 4, 16. 2 elevado na 10, 1024. Ok? Aqui, primeiro exercício. Em um disco rígido, 1 GB, é possível armazenar 8,6 bilhões de bits. Ou seja, 8,6 bilhões de sinais. Com base nessa informação, calcule a quantidade de bits que um computador consegue armazenar se o disco rígido tiver 4,3 GB, 2 GB ou 3,2 GB. Então é só vocês tomarem, pessoal, como referência, né, que 1 GB consegue armazenar 8,6 bilhões de sinais. Então pense um pouquinho, responda no caderno e já já a gente volta.
E aí, pessoal, resolveram? Essa questão estava fácil, né, pessoal? Por quê? Nós tínhamos a informação aqui que 1 GB consegue armazenar 8,6 bilhões de sinais, né? Ou 8,6 bilhões de bits, correto? Então, para eu saber quanto que cada um desses gigabytes vai conseguir armazenar, bastaria eu fazer a multiplicação pelo 8,6, correto? Foi o que a professora fez aqui, ó. 4,3 gigabytes vezes 8,6 bilhões. Cada um dos gigas consegue transmitir 8,6 bilhões de sinais. Então, multipliquei pelo valor de gigabytes e chegamos em 36,98 bilhões de bits. 2 gigabytes, então 2 vezes 8,6 bilhões, deu 17,2 bilhões de bits, ok? 3,2 gigabyte, 3,2 vezes 8,6 bilhões corresponde a 27,52 bilhões de bits. Então, a quantidade de armazenamento de sinais ali, né, pessoal? Vamos refletir. Se eu tenho uma velocidade de conexão de 30 megabytes por segundo, isso significa que levará 1 segundo para que um arquivo de 35 megabytes seja concluído? Então, aqui a nomenclatura MBPS, megabits por segundo. MB, megabyte. A pergunta, pessoal, é verdadeira? Olha só. Levará 1 segundo para que o arquivo de 35 megabytes seja concluído? Sim ou não? Não, pessoal, não significa isso e nós já vamos entender por quê. Por que que não significa isso, pessoal? Porque olha só, essa taxa está em megabits, correto? E o arquivo está em megabyte, então é diferente, né? Nós sabemos que 8 bits corresponde a 1 byte, então tem que levar isso em consideração. Então a resposta é não, porque a taxa de transferência é lida com bits, enquanto que o tamanho do arquivo é lido com bytes. Sabendo que 1 byte é igual a 8 bits, o tempo do download seria, na verdade, multiplicado por 8, já que 1 byte corresponde a 8 bits, então multiplicaria por 8. Então, seriam 8 vezes maior, ou seja, na velocidade de 35 MB, levará não 1 segundo, mas 8 segundos. Ok? Próximo exercício. Se um usuário com a internet de 15 megabits por segundo precisa fazer o download de um arquivo de 1,5 gigabytes, quanto tempo levará para que o arquivo seja baixado completamente, caso a velocidade da internet se mantenha constante, dados que 1 GB equivale a 1024 megabytes, ok? Então pensem um pouquinho, pessoal. Eu sei que vocês, jovens, né, os nossos adolescentes, são rápidos nesses cálculos, conhecem mais do que eu dessas unidades que a gente está falando, então pensem, coloquem no caderno e já já a gente volta com a resolução.
E aí, pessoal, resolveram? Eu acho que vocês não devem ter tido muita dificuldade, né? Então, vocês são super ligados em tecnologia, então acho que essa questão foi tranquila para vocês. Vamos acompanhar aqui comigo a correção. Então, o que nós sabemos, pessoal? Que a internet de 1,5, né, pessoal? Ali eu esqueci da vírgula. 1,5 megabits por segundo. Precisa fazer o download de um arquivo de 1,5 gigabyte. Quanto tempo levará? O que nós sabíamos, pessoal? Que 1 gigabyte corresponde a 1024 megabytes. Correto? Então, tá aqui, a professora montou uma tabelinha para a gente resolver no estilo de regra de 3. Então, 1 gigabyte corresponde a 1024 megabytes. Eu quero saber 1,5 gigabyte. Quanto tempo vai levar? Meio por extremos, pessoal. Ficou x igual 1,5 vezes 1024 resultou em 1536 megabytes. Só que o que nós queremos, pessoal? Em bits, correto? Então, nós devemos multiplicar por 8, pessoal. Por quê? Porque eu tenho que 1 byte corresponde a 8 bits, correto? Como a gente quer em bits aqui, a nossa velocidade aqui está em bits, nós vamos multiplicar o valor do megabyte por 8, que é essa correspondência. E chegamos no resultado de 12.288 megabits, ok? A velocidade, ainda não respondemos, pessoal. Queremos saber a velocidade, né? Então, a velocidade da internet é de 15 megabits por segundo. Então, pegamos o valor aqui que a gente tem e dividimos por 15, que é a velocidade da internet que a pessoa tem. O resultado, 819,2 segundos. Quanto tempo que levará para fazer esse download? Então, levará 13 minutos e 39 segundos, arrumando aqui, ó, isso tava aqui em segundos, a gente arrumou, né, uma regrinha de 3 resolve, em 13, conseguimos representar como 13 minutos e 39 segundos, ok? Que vimos nessa aula, pessoal? Então, nessa aula, nós falamos sobre as unidades de medida de armazenamento, entre elas o bit e o byte. Byte equivale a 8 bits, ok? E aqui ainda trouxe para vocês novamente a correspondência. Kilobyte, 1024 bits, megabytes, 1024 bits, gigabyte, megabyte, 1024 kilobytes, gigabyte, 1024 megabytes e terabyte, 1024 gigabytes, ok? Espero que vocês tenham gostado da aula de hoje e até a próxima!